Ok, maravilha. Nós estamos aqui na sala Zoom e hoje nós vamos falar sobre o segredo do dinheiro, como que você pode atrair mais dinheiro para a sua vida, como que você pode ter mais sucesso financeiro, prosperidade, como que você pode aumentar a sua riqueza, como que você pode desfrutar do melhor que a vida tem para te oferecer. E eu estava falando aqui com as pessoas antes de começar essa gravação, que já deve ter acontecido com você, de repente você percebe que você está pensando coisas, alguns pensamentos que você nem queria pensar, alguns pensamentos que não têm nada a ver, ou pior, alguns pensamentos ruins. E aí teve um homem que ele disse o seguinte, que você não pode proibir que os pássaros voem sobre a sua cabeça. Eles vão voar acima da sua cabeça. Você não tem como você proibir isso. Mas você pode impedir que um pássaro faça ninho na sua cabeça. Então, isso é sobre o controle da mente, o controle dos pensamentos. Você não pode impedir a sua mente de ter alguns pensamentos que você fala assim: que isso? Que pensamento estranho. Eu nem queria estar pensando isso. Que pensamento ruim. Claro, você pode dizer na hora: eu deleto esse pensamento agora. Eu anulo esse pensamento ruim. Esse pensamento ruim, ele está cancelado, ele está anulado. Você pode, com a sua palavra, destruir o seu pensamento. E você pode dizer: eu determino agora, eu decreto bons pensamentos da minha mente. Porque, veja bem, uma pessoa, antes dela usar uma droga, quando eu falo droga, eu me refiro álcool, eu me refiro todos os tipos, cigarro, todos os tipos, porque tudo isso são drogas. Antes da pessoa usar uma droga, primeiro ela pensa. Daquele pensamento nasce também o desejo. E se ela ceder àquele pensamento, aquele desejo, daqui a pouco ela está consumindo aquilo, aquela droga. Mas se no pensamento dela, quando vier o desejo, ela fala assim: não, eu não vou colocar isso aqui no meu corpo, não. O meu corpo é a casa de Deus. Deus mora dentro do meu corpo. Como que eu vou ficar sujando a casa de Deus com drogas? Eu não vou fazer isso. Então a pessoa rejeita aquele pensamento. Agora, como que você pode usar isso? Eu estou dando um exemplo de no uso de drogas, de vícios, mas como que você pode usar isso para o dinheiro? Como que você pode usar isso para a sua vida financeira? Bom, eu já falei com vocês aqui que estão participando todos os dias comigo, inclusive você que está ouvindo essa gravação, eu quero convidar você para estar todos os dias comigo, às 7 horas da manhã de Brasília, onde nós falamos sobre o segredo do dinheiro, o segredo da riqueza, da prosperidade, o segredo do sucesso. Se esse assunto é do seu interesse, eu quero convidar você para estar comigo, porque veja bem, ninguém tem mais conhecimento sobre o dinheiro, ninguém tem mais domínio sobre dinheiro do que o próprio Deus. Quem melhor do que Deus para entender sobre o dinheiro? Por isso que nas suas orações, nas suas rezas, nas suas conversas com Deus, você deveria conversar com Deus sobre dinheiro. Não é pedir dinheiro para Deus, porque você não precisa disso. Mas você deveria conversar com ele sobre estratégias financeiras, sobre organização financeira. Você fazer do próprio Deus o coach da sua vida financeira. Você bater um papo com ele. Até porque, se você for observar bem, o que você precisa mesmo não é de dinheiro. O que você precisa mesmo é de sabedoria. Porque através da sabedoria, o dinheiro ele chega nas suas mãos. E a sabedoria é o quê? A sabedoria é a habilidade. É a habilidade de fazer o que tem que ser feito. A sabedoria é a habilidade de fazer aquilo que tem que ser feito e também a habilidade de aplicar o conhecimento. Você tem um conhecimento, mas você não sabe como aplicar aquele conhecimento. É aí que entra a sabedoria. Então, eu queria dizer para você aqui nessa manhã que o seu problema não é falta de dinheiro. O seu problema é falta de visão. O seu problema é falta de ideias.
O seu problema é falta de organização. O seu problema é falta de planejamento. O seu problema é falta de pensar. Tem até um livro do Napoleão Hill, que foi muito vendido, é um sucesso no mundo, que chama Quem Pensa Enriquece, ou Pense e Enriqueça. São duas versões de Napoleão Hill. É um livro muito bom, eu já li esse livro algumas vezes, que é bem na linha ali, muito parecido com Os Segredos da Mente Milionária e também Ciência para Ficar Rico. São livros muito bons que falam sobre dinheiro, sobre sucesso. E eu recomendo que vocês leiam, se vocês ainda não leram, que é um livro que fala sobre dinheiro. Então, ninguém melhor do que Deus para te orientar, para te ensinar o que você deve fazer, quais são as decisões que você tem que tomar para o dinheiro chegar na sua mão. Porque uma outra coisa também do dinheiro é que o dinheiro ele é fruto das decisões. Aí talvez você me pergunte assim, Tiago, mas é errado pedir dinheiro para Deus? Não, não é errado. Você pode falar para Deus, por exemplo, Deus, eu estou precisando de 300 mil reais para me poder terminar de pagar a minha casa. Deus, eu quero 500 mil reais ou 1 milhão de reais para eu poder comprar a minha casa. Naturalmente, Deus ele não vai te dar esse dinheiro pronto. Ele não vai surgir uma mão do céu, uma mão invisível, entrando dentro da sua casa e falar assim, toma aqui o dinheiro. Claro, com isso também eu não quero limitar o poder de Deus, porque Deus ele pode fazer tudo. Deus ele pode fazer o que ele quiser fazer naturalmente, porque ele é Deus, né? Ele tem todo o poder. Mas, de maneira geral, ele nos deu a capacidade de produzir o dinheiro, ele nos deu a sabedoria, ele nos dá a visão, ele nos dá a orientação, a direção. Então, todos os homens do passado que fizeram uma aliança com Deus, que colocaram Deus em primeiro lugar, todos eles prosperaram. Mas você precisa entender as leis da prosperidade, ok? Então, Deus, muitas das vezes, ele não vai te dar o que você quer, mas ele vai te dar a matéria-prima para você conseguir aquilo que você quer. Como assim, Tiago, a matéria-prima? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar para você aqui de uma outra forma que você vai conseguir entender e vou compartilhar a minha tela com você. Só um instantinho que eu vou te mostrar algo aqui. Vou mostrar algo para você. Preste muita atenção que isso que eu vou te mostrar aqui vai mudar muito a sua realidade, o seu pensamento e vai te ajudar muito. Olha só, a Bíblia ela foi escrita, traduzida para o português, ela tem várias versões, né? Porque cada tradutor que traduziu o Velho Testamento foi escrito no hebraico, o Novo Testamento no grego. Então, os tradutores foram usando as palavras que eles entendiam que era melhor para que nós pudéssemos entender. Então, foi traduzida para o português e para muitos outros idiomas. Então, tem uma tradução chamada TB, essa daqui que eu estou circulando. Eu vou até colocar isso daqui para você poder depois pesquisar essa versão aqui na internet. Ali, ó, TB, tá? Então, essa é uma das versões. Tem muitas, tá? Aqui, ó, vou colocar uma setinha aqui, ó. E aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, é um ensinamento sobre a fé. Veja, não é um ensinamento sobre religião, hein? Nunca cometa o erro de confundir fé com religião. Não cometa esse erro. Religião é uma coisa, fé é outra coisa totalmente diferente. Religião cega. Religião trava a mente da pessoa. Religião bloqueia uma pessoa. A fé não. A fé, ela te enriquece, ela te prospera. A fé realiza o desejo do seu coração. A fé faz você conquistar, faz você prosperar. Através da fé, você pode realizar os seus sonhos. Você pode conquistar o carro novo, a casa nova, dinheiro. Através da fé, você pode conquistar uma vida amorosa, feliz, né? Uma vida amorosa realizada.
Então, a fé, ela é um poder, ela é uma condição, ela é uma capacitação. Agora, olha só o que Hebreus vai dizer aqui sobre a fé. Ele fala assim, olha, a fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Vamos entender isso aqui e como que nós podemos aplicar isso aqui para dinheiro, porque o nosso foco aqui é o quê? O segredo do dinheiro, né? Esse que é o nosso foco. Então, nós vamos aplicar os versículos da Bíblia para a nossa vida financeira, para você aprender a usar a Bíblia para a sua vida financeira. Claro, você pode aplicar a Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, em qualquer área da sua vida. Você pode aplicar a Bíblia na sua vida espiritual, na sua vida sentimental, na sua saúde. Você pode aplicar onde você quiser. Por quê? Porque isso aqui é uma ferramenta. Então, imagina que você tem um alicate. Um alicate é uma ferramenta. O alicate, você pode usar ele para você mexer num carro, mexer numa bicicleta. Você pode usar um alicate para você, de repente, mexer num determinado motor de uma moto, de um barco, de um avião. Uma ferramenta, ela pode ser usada em vários lugares, em diversos setores, que é uma ferramenta. Um martelo, você pode bater numa parede, você pode bater no chão, você pode bater numa tábua, é uma ferramenta. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, é uma ferramenta que você pode aplicar em várias áreas da sua vida. O meu foco aqui, o nosso foco, é te ajudar a aplicar na sua vida financeira, para dinheiro. Usar os ensinamentos da Bíblia para você gerar dinheiro. Vamos entender isso aqui agora de uma vez por todas. A fé é a substância das coisas esperadas, a prova das coisas não vistas. Bom, se a fé é uma substância, como que nós podemos entender isso? Então, vamos colocar aqui no Google, colocar assim, ó, dicionário, que é um dos dicionários mais utilizados, dicionário, esse daqui, ó, dicionário Michaels. Vamos pegar esse daqui, ó. Vamos pegar esse dicionário aqui. Que é um dos dicionários mais usados, né? Aqui vamos colocar ele, deixar aqui na língua que você já está acostumado, brasileiro, mas você pode usar inglês e espanhol, ele tem várias versões. Então vamos pegar essa palavra aqui, ó, substância, ó, substância. E vamos ver o que significa essa palavra aqui, porque o livro de Hebreus está dizendo que a fé, ela é uma substância. Não é isso que está dizendo aqui? A fé é a substância das coisas esperadas. Então vamos entender o que é substância de acordo com um dos melhores dicionários que nós temos hoje. Aquilo que está por baixo e constitui a base de todas as propriedades e qualidades, não só materiais, mas também espirituais. Olha só o que o dicionário está dizendo. O dicionário está dizendo que uma substância é algo que constitui a base de todas as propriedades e qualidade, não só materiais, mas também espirituais. Tem mais outra tradução aqui, ó. Aquilo que subsiste por si, sem dependência de quaisquer outros elementos acidentais. Você vê que a fé, ela é uma substância. Ela existe por si mesma. Ela não depende de nada para existir. A substância também é a matéria de que se formam os corpos e que determinam suas qualidades. No caso aqui, nós vamos aplicar para dinheiro, né? A matéria que nós queremos aqui é o dinheiro, ok? Para você ter uma transformação na sua vida financeira. Tem mais aqui, ó. A matéria de composição química conhecida ou definida. Matéria de composição química. A parte mais nutritiva dos alimentos, substância. Tem outras traduções aqui, são muitas, olha. São 15 traduções. Depois você pode vir aqui e ler com calma. Então, ouça com muita atenção o que eu vou te dizer. A fé, ela é uma substância. Se você tem uma substância, por exemplo, você quer... Eu estava conversando isso com a minha esposa, né? E ela falou uma coisa muito legal. Ela falou assim, Tiago, a substância também é o ingrediente. Então, você quer fazer um bolo. Aí, você coloca ali a farinha, você coloca ali o ovo, você coloca ali
o sabor que você quer do bolo, o chocolate, o milho, enfim. Você vai fazer, você vai pegar ali o ingrediente. Então, entenda uma coisa, você quer dinheiro, ok? Tiago, eu quero dinheiro. Tá. Então, Deus ele não vai te dar necessariamente o dinheiro quentinho na sua mão, aquele tanto de nota de 100 reais na sua mão. Mas ele vai te dar a substância para você fazer o dinheiro. E essa substância é o quê? É a fé. Tem uma outra tradução da fé que diz que a fé ela é a certeza. A fé não é achismo. Ah, outra coisa também que eu queria que vocês aprendessem. A fé, ela não é esperança não, tá? Se eu falar com você assim, olha, Deus vai ajudar você a ganhar muito dinheiro. Aí talvez muita gente fica feliz, né? Fala, que beleza, que legal, que ótimo, muito obrigado, que maravilha. Se eu virar para uma pessoa e falar com ela assim, olha, Deus vai te ajudar a enriquecer. Com a ajuda de Deus, você vai ficar rico. Aí o que a pessoa fala? A maioria das pessoas vão dizer, poxa, graças a Deus, né? Aleluia. Amém, glória a Deus, que coisa boa. Aí a pessoa fica feliz, né? Porque eu falei com ela, Deus vai te ajudar. Só que eu queria que vocês entendessem aqui que se eu falar isso para uma pessoa, isso não é fé. Isso não é fé. Não, não. Isso é o quê? Isso é esperança. A esperança, ela aponta para o futuro. Olha, Deus vai te curar. Aí você fala, oh, obrigado, amém, glória a Deus. Isso não é fé, isso é esperança. Porque eu estou apontando para o futuro, ele vai fazer. Se eu disser, Deus vai te prosperar, isso também não é fé, isso é esperança. Deus vai te ajudar, isso também não é fé, é esperança. Tudo que uma pessoa disser que Deus vai fazer, que ele apontar para o futuro, isso não é fé, isso é esperança. O que é fé, então? A fé não diz que Deus vai fazer. A fé nos diz que Deus já fez. A fé diz que já está feito. Por exemplo, se você pegar as escrituras para poder estudar, se você pegar, por exemplo, os ensinamentos de Jesus Cristo, no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, em nenhum momento ele promete riqueza. Por que ele não promete? Porque ele entende que você já recebeu riqueza. Ele entende que você já é rico. Na cabeça de Jesus Cristo, você já é rico. Então, para que ele ia te prometer uma coisa se já é seu? Para que ele ia te prometer algo que você já tem? Então, você já é rico. Bob Proctor, ele tem um livro. Bob Proctor, ele é um dos homens que ajudou a fazer o filme O Segredo, de Rhonda Byrne, que é um livro que vendeu muito, fala sobre a lei da atração, e o Bob Proctor é um desses homens que ajudou na elaboração desse filme. E tem um livro do Bob Proctor, que o livro chama o seguinte, Você Nasceu Rico. É um dos livros. Eu vou te mostrar aqui a capa desse livro, porque depois, se você quiser pesquisar, eu tenho esse livro aqui comigo na minha casa, eu tenho também ele em PDF também, mas depois você dá um jeito de adquirir. Bom, eu não estou ganhando nada para poder te mostrar isso daqui. Apenas o que eu vou ganhar aqui é você adquirir mais conhecimento, tá? Você realmente conseguir prosperar mais. Então, esse livro aqui, eu vou te mostrar a capa dele aqui para você depois pesquisar. Não é um livro religioso, não é um livro cristão, nada disso não. É um livro secular, ok? Estou te mostrando aqui a capinha dele aqui para depois você pesquisar, várias imagens, né? Eu tenho esse livro aqui na minha casa, eu já li ele algumas vezes. E nesse livro, ele fala exatamente isso, que você nasceu rico. Se você nasceu rico, então por que você empobrece? É simples. Porque você não está usando as riquezas que você tem. E quando eu falo de riqueza, hoje eu entendo que riqueza, ela não é só material. É também você ter dinheiro na sua conta, você ter carros na sua garagem, você ter casas, empresas. Isso aí também é riqueza, claro.
Mas existem outros tipos de riqueza. E essas que eu vou te falar aqui, que são riquezas invisíveis ou intangíveis, que você não pode pegar, são até mais importantes do que as riquezas visíveis. Porque as riquezas visíveis, elas são limitadas. Por exemplo, imagina que você tivesse agora na sua conta 100 milhões de dólares. 100 milhões. Aí você fala, puxa vida, muito dinheiro. Realmente é um dinheiro muito bom. Mas você concorda que 100 milhões, por mais que pareça muito aos olhos de algumas pessoas, ele ainda é limitado? Você não tem 101, você tem 100, então tem um limite. Não, se o cara tiver, então, 1 bilhão, é muito dinheiro, né? Mas ainda assim é limitado. A pessoa que tem 1 bilhão, ele não pode fazer tudo o que ele quer. Porque se ele pegar 1 bilhão e gastar tudo, ele pode voltar a ser pobre. Ah, Thiago, o cara com 1 bilhão, ele não fica pobre. Por incrível que pareça, tem empresas aí que movimentaram bilhões e quebraram. Tem muitos empresários que foram bilionários e hoje não são mais, eles perderam tudo. Eu poderia até citar o nome aqui de alguns, mas você deve conhecer também. Então não pense que o dinheiro ele é infinito, ele é finito, ok? Tem como alguém contar qual a quantidade de dinheiro que tem num determinado país, que um país movimenta? Ah, o país tal movimenta tantos trilhões por ano, enfim, isso pode ser mensurado. Mas a riqueza invisível, ela não pode ser mensurada. Então, Bob Proctor, ele ensina muita coisa interessante, ele cita até os ensinamentos de Jesus também nesse livro, mas eu queria que você entendesse o seguinte: uma das riquezas que você tem é a sua capacidade de pensar, é a sua capacidade de imaginar, de idealizar, de projetar. Isso é uma riqueza. E isso aí todo mundo tem. É uma riqueza que Deus deu para todo mundo. A sua capacidade de pensar, de usar a sua cabeça. Por exemplo, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer sobre essa questão de usar a cabeça. Geralmente, quando eu vejo que eu estou muito atarefado, com muitos compromissos, tem muita coisa para me resolver, eu estou trabalhando muito, a minha mente fica cansada, o que eu faço? Eu vou para um lugar onde não tem ninguém. Por exemplo, aqui na Itália, tem algumas montanhas, tem alguns caminhos, algumas estradas que não tem ninguém, é uns lugares bem desertos. Claro que eu tenho que sair um pouco aqui de dentro da cidade, de onde eu moro, e ir para as regiões mais desabitadas. Então, eu vou para essas regiões que fica mais tranquilo. Eu faço isso sempre, tá? Quase todos os dias eu faço isso. Não é todos os dias, mas é quase todos os dias. Sempre que eu sinto a necessidade, eu faço isso. E eu saio para esses lugares mais desertos e ali eu fico sozinho, eu e Deus. O que eu faço nesse lugar quando eu estou sozinho? Eu oro, eu converso com Deus, eu bato um papo com Deus, eu conto para Ele tudo que eu estou pensando, o que eu estou passando. Eu falo com Ele sobre as decisões que eu tenho que tomar, sobre. Enfim, eu faço dele o meu coach, o meu orientador, o meu instrutor, a fonte da sabedoria. E depois que eu passo um período assim, conversando com Deus, eu não levanto e vou embora. Eu não saio de lá rápido. Aí eu tiro um momento para me poder ficar em silêncio. Eu fico quieto. Eu não fico mexendo as mãos, eu não fico mexendo os pés, eu paro tudo, eu fico quieto. É como se eu fosse ali uma estátua, eu fico parado, meditando. Por quê? Porque eu já falei com Deus. Se eu já falei com ele, então agora ele vai falar no meu subconsciente. Onde que Deus fala com você? Deus ele fala com você no seu subconsciente. Por quê? Porque é ali que ele mora. O seu subconsciente é onde Deus mora. Deus mora dentro do seu subconsciente. Por isso que os antigos falam o quê? Meu filho, ouça a voz da consciência. Meu filho, ó, escuta a voz da consciência. Por quê? Porque a voz da consciência é onde Deus vai falar com você, no seu subconsciente. Então, por isso que se eu já orei, se eu já conversei com Deus, eu fico em silêncio.
Mas não é ficar silêncio por ficar à toa parado. Não, não é isso não. Eu vou te explicar como que eu faço isso. Eu fico, depois da oração, eu fico em silêncio, na expectativa, olha a palavra que eu usei, na expectativa de que Deus vai falar na minha consciência. Eu fico em silêncio aguardando que a voz de Deus venha no meu subconsciente. Aí talvez você pense assim, mas e se eu ficar em silêncio, esperando ele falar e ele não falar nada? Bom, aí já não é mais fé, né? Aí é dúvida. E se você duvida, naturalmente ele não vai falar. Porque Deus não opera na dúvida, Deus opera na fé. Então eu fico em silêncio, com fé, aguardando que a voz de Deus fale comigo na minha consciência, no meu subconsciente. Eu fico aguardando vir aquela direção, eu receber a orientação para as decisões que eu tenho que tomar. Eu fico esperando que me venha no meu subconsciente o pensamento, o conhecimento que eu ainda não tenho para tomar as decisões que eu tenho que tomar, para eu poder prosperar. E a minha esposa, é interessante isso que a Nádia, ela estava me contando que ela estava ouvindo um audiobook e nesse audiobook tinha um homem que ele ficou bilionário, bilionário, bilionário. Ele era um homem assim. Como é que foi? Você falou, Nádia, que na época lá da depressão, quanto que ele tinha? Ele tinha feito mais de 1 bilhão de dólares. Então você imagina, na época da depressão dos Estados Unidos, que foi alguns anos atrás, que pessoas que ganhavam $10 numa semana faziam muito dinheiro, né? Então, nessa época, que as pessoas ganhavam pouquinho e já dava para viver, porque era um período muito triste, muito difícil, de maneira econômica, que eu estou dizendo, ele já tinha feito mais de $1 bilhão. Mas se fosse 1 milhão, já era muito dinheiro. Então, ele era muito, mas muito, mas muito rico. Ele era riquíssimo, ele era um homem extraordinariamente grande, financeiramente falando. E aí alguém perguntou para ele, falou para ele assim, rapaz, qual que é o segredo do seu sucesso? Como que você consegue fazer tanto dinheiro assim, hein? Aí ele falou assim, olha, o meu segredo é o seguinte, eu vou para um lugar onde eu fico sozinho, pode ser o meu quarto, pode ser um lugar desse, como eu falei, pode ser o banheiro, um lugar que ele fica sozinho. E ali ele ficava, ele contando, ele ficava algumas horas, ou ficava também alguns dias, em silêncio, aguardando Deus falar com ele. Olha que impressionante. Seja bem-vindo aí, Adielson, bom dia, seja bem-vindo. Tem gente entrando aí na sala aí. Então ele ficava, às vezes, 1 hora em silêncio. Às vezes ele falava com Deus, fazia uma oração, uma reza. Às vezes ele lia alguma coisa, assim, lia a Bíblia, lia um livro. Mas ele procurava mais ficar ali aguardando a resposta divina, a resposta do céu. E ele conta que, em algumas situações, aquela resposta vinha rápido, questão de alguns minutos. Outras situações, a resposta levava algumas horas para poder chegar. E em outras situações, a resposta que ele precisava levava até alguns dias. Só que ele sempre voltava naquele lugar. E o intuito dele era ficar sozinho, ele e Deus, até que Deus falasse com ele qual era a decisão que ele tinha que tomar para a vida financeira. E esse homem se tornou bilionário, numa época de crise, numa época que a coisa estava feia. Então, o segredo dele foi o quê? Receber a revelação de Deus. Receber a revelação de Deus. Nós aqui do Ocidente, os ocidentais, nós não temos muito esse hábito de meditação, de parar tudo, de ficar em silêncio, sabe? Tem gente que não consegue ficar quieto. É aquela agitação, é aquela ansiedade, é aquela aflição. A pessoa não consegue parar, simplesmente fechar os olhos e ficar quieto. Ela não consegue.
Porque ela fala, não, eu tenho que atender o telefone, eu tenho que mandar uma mensagem, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho. É aquela agitação. Eu sei, você tem mesmo que fazer, você tem que realmente resolver. Todos nós temos que resolver a nossa vida. Todos nós precisamos do dinheiro, todos nós usamos o dinheiro, né? Temos que usar o dinheiro para poder pagar nossas contas, para poder, enfim, comprar o alimento, roupa, transporte. Isso aí é inerente a todos nós, é a realidade. Só que eu estou te falando de uma coisa mais profunda. Então, nós do Ocidente não temos muito esse costume de meditação. Não é, não foi ensinado, não é a nossa cultura, os ocidentais. Mas os orientais, as pessoas do lado do Oriente, os antigos, os povos antigos, eles tinham esse hábito de meditar, de parar tudo. Por exemplo, eu li para vocês aqui agora que a fé, ela é a substância, ela é o elemento que vai te dar o que você quer. Então você quer um carro. Deus não vai te dar o carro, ele vai te dar a substância para você conquistar o carro, que é a fé. Você quer R$ 1 milhão. Deus não vai te dar R$ 1 milhão em dinheiro na sua mão, assim. Deus não vai chegar na sua casa e falar assim: olha, eu sou Deus, cheguei na sua casa aqui agora, tem uma mala aqui na minha mão, pode abrir essa mala que tem R$ 1 milhão. Não, ele não vai fazer isso. Mas ele vai, apesar de que ele pode fazer isso, se ele quiser fazer isso, ele faz, porque ele é Deus. Mas, por vias gerais, não é isso que ele tem feito. Então, o que, que ele faz? Ele te dá a substância, ele te dá a fé, ele te dá a sabedoria, ele te dá o conhecimento, ele te dá a inspiração, ele te dá uma ideia, ele te dá uma direção. Com essa ideia que ele te deu, você vai lá e faz R$ 1 milhão. Então, quando você tem uma ideia incrível, você fala, rapaz, eu estou com uma ideia. Ontem um colega meu falou isso comigo, né? Tiago, eu estou com uma ideia na minha cabeça, que se essa ideia der certo, eu vou mudar a minha vida. Então, essa ideia maravilhosa, essa ideia boa, vem de quem? Isso vem de Deus. Quando você tem uma ideia boa, uma ideia grande, uma ideia que você fica animado, você fica motivado, você fala, nossa, uau, que ideia incrível! Você está sendo visitado por Deus. A visitação de Deus é uma ideia extraordinária que ele está te dando. Então, se você tem uma ideia incrível, você já foi abençoado por Deus. Ele já te deu o que você queria. Então, você fala assim, poxa, eu queria que Deus me desse uma empresa com 1.000 funcionários. Entenda o seguinte, ele vai te dar a ideia, a substância, o pensamento, a direção, a inspiração, a capacidade. Por quê? Por que, que Deus não vai lá, já que ele é Deus, ele é todo poderoso, por que, que ele não me dá a empresa logo? Por que, que ele não me dá 1 milhão logo? Ele não tem todo o poder, não pode tudo? Por que, que ele não me dá tudo logo de mão beijada? Eu fico deitado na minha cama, parado, sem trabalhar, e aí, de repente, cai uma mala em cima da minha cama com 1 milhão. Por que, que isso não acontece, hein, Tiago? Deus não é todo poderoso? Ele não podia fazer isso? Poderia. Só que o propósito de Deus foi criar o homem para ser parceiro de Deus, para ter uma parceria. O que é uma parceria? Por exemplo, aqui está o Charles aqui na sala. Eu falo, Charles, vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma sociedade? Nós vamos abrir uma empresa, eu e o Charles. Então, nessa empresa, Charles, ó, o lucro, a metade é meu, a metade é seu. Só que eu também vou fazer o que eu posso fazer com o que eu sei, trabalho de vendas, de marketing, e você faz o que você sabe fazer, que você é, o Charles, por exemplo, está aqui, ele é especialista na ciência da computação, ele é formado, o nosso colega Charles que está aqui, ele é formado em ciência de computação. Ontem estava aqui na sala uma pessoa que ele é formado em neurociência. Então, tem vindo grandes profissionais aqui para participar com a gente, né? E isso é muito bom. Então, veja bem, se eu falar com o Charles assim, ô Charles, vamos fazer uma sociedade, o que, que significa? Significa que eu tenho que trabalhar na empresa para a empresa crescer, ele também tem que trabalhar também. Eu faço a minha parte, ele faz a dele. Uma sociedade não é só um fazendo a parte. Não é só um trabalhando e o outro só
se beneficiando. Isso não é sociedade, isso é exploração. Então, o que Deus quer fazer com você é uma sociedade. Quer dizer, ele vai fazer a parte dele, o que ele tem que fazer, mas você vai fazer a sua parte, o que você tem que fazer. Sabe por quê? Porque no que diz respeito a dinheiro, a sucesso financeiro, tem coisas que só Deus pode fazer. Tem coisas que você não pode fazer. O que você não pode fazer, o que é impossível para você, então você pode contar com Deus que ele vai fazer, que é a parte dele. Qual que é a parte de Deus, Tiago, nessa sociedade? A parte de Deus é a parte do impossível. É a parte que você não pode fazer. Por exemplo, de repente você precisa de um investidor, você tem um projeto, você tem uma ideia, aí você precisa de um investidor. Então, eu preciso de um investidor para investir no meu negócio, pelo menos uns 100 mil reais, um exemplo. Se ele investir 100 mil no meu negócio, na minha ideia, eu vou crescer. Mas você tem isso? Não, você não tem. Estou dando um exemplo, né? Talvez você tenha. Estou dando um exemplo que alguém não tenha, que aquilo para ela é impossível. Então, o que ela vai fazer? Então, ela vai contar com Deus. Ó Deus, eu preciso que entre no meu caminho um investidor, eu preciso conhecer uma pessoa que vai acreditar, que vai apoiar o meu projeto, que é 100 mil reais, ou 500 mil, ou 1 milhão. É impossível para ela, humanamente falando. Então, essa aí é a parte de Deus. Agora, qual que é a sua parte nessa sociedade? Nessa sociedade, a sua parte é você fazer o possível. O impossível é de Deus, o possível é seu. Então, o que é possível você fazer? É possível você ler um livro para você aprender mais sobre marketing, sobre vendas, sobre liderança, sobre dinheiro? É possível isso para você? É possível. Então, vai lá e faça. É possível você pegar o dinheiro que você tem e investir? É possível? É, então faça. Então, a sua parte é fazer o possível, o máximo que você puder fazer, o melhor que você puder fazer. Agora, a parte de Deus é ele fazer o impossível, aquilo que você não pode. Que tem coisas que só você pode fazer. Tem coisas que só você vai fazer. Tem coisas que Deus não vai fazer por você. É você que tem que fazer. Agora, tem coisas que você não vai conseguir fazer. Por mais que você queira, você não vai conseguir. Aí é Deus, meu querido. Então, é 50-50. 50% Deus, 50% você. Agora, eu quero que você saiba o seguinte: se você tem uma sociedade com Deus, de verdade, então você se torna um exército de um homem só. Se você tem uma sociedade com Deus, você e Deus é maioria. Escuta o que eu vou te dizer. Você e Deus é maioria. Se você tem uma sociedade com Deus, você não precisa se humilhar para ninguém. Se você tem uma sociedade com Deus, você não precisa mendigar nada para ninguém. Não precisa. Você não precisa ser explorado por ninguém. Por quê? Porque Deus vai te sustentar. Olha para mim. Quando eu falo olha para mim, assim, observa a minha vida. Eu estava quebrado, sem dinheiro, sem experiência, eu era novo, eu tinha meus 20 e poucos anos, não tinha pai para poder me ajudar. Passou um certo tempo, meu avô, que foi uma pessoa mais próxima de mim, que me deu muito ensinamento, que foi um homem milionário. Meu avô foi milionário e eu tive a bênção de estar perto dele muitas vezes e ouvi-lo e, e pude aprender, né? Ele me ensinou muita coisa. Passou um tempo, ele morreu e eu me vi sozinho, sem pai. Minha mãe era costureira, não tinha condições também de ficar me dando o dinheiro que eu queria ter. De vez em quando ela me dava um trocadinho, né, com muito amor, com muito carinho, mas por vias gerais ela não podia me dar o que eu queria. Não tinha pai, não tinha mãe para poder me dar, não tinha avô, não tinha dinheiro, não tinha experiência, não tinha formação acadêmica também, porque naquela época eu não tinha estudado, depois que eu voltei a estudar. E eu me vi apertado, mas eu tinha uma coisa, que era fé. Isso eu tenho sobrando, isso eu tenho para mim, para você e para o mundo inteiro. Se tem uma coisa que eu tenho muito, que Deus colocou dentro de mim, que está transbordando na minha vida, está sobrando, é fé.
E eu só sei que eu tenho isso porque eu sei que Deus me deu isso. Eu tenho demais. Eu tenho muito. Fé é uma coisa que não me falta. E junto com a fé eu também tenho coragem. Junto com a fé eu também tenho ousadia, porque a fé me dá isso, né? Junto com a fé eu tenho certeza do que eu quero, do que Deus tem para mim. Então eu tenho uma substância para produzir o que eu quero. Então o que aconteceu? Eu prosperei. Eu cresci, fiz muito dinheiro, viajei para vários países, não precisei pedir nada para ninguém, eu nunca precisei pedir dinheiro emprestado para os outros. Nunca precisei. Nunca pedi dinheiro emprestado para as pessoas. A não ser quando eu era mais rapazinho, quando eu era jovem, adolescente, eu pedia, eu não sabia. Mas depois que eu fiquei adulto, que eu entendi como as coisas funcionam, nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Nunca pedi. Nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Ó, Tiago, então você é o bonzão, né? Eu não. Eu não sou, não. Mas o Deus que eu sirvo, ele é. O Deus que eu creio nele, ele é extraordinário. Aí você fala, mas por que você nunca pediu dinheiro emprestado para ninguém? Sabe por quê? Porque eu entendi que generosidade é o segredo da prosperidade. Sabe quem que pede? É quem não dá. Toda pessoa que pede muito, ele não dá. Um dia, um morador de rua, um mendigo, eu estava na padaria fazendo um lanche, junto com a minha esposa, com a Nádia, a gente morava no Brasil nessa época. Aí um morador de rua chegou perto de mim e me pediu alguma coisa, não sei se ele pediu dinheiro ou se ele pediu comida, mas o que ele me pediu, eu dei para ele. Eu não lembro o que, que era, porque já faz muito tempo. Então eu dei para ele lá o que ele queria. Acho que eu dei um lanche para ele da padaria, dei um dinheiro para ele também. Mas eu virei para ele e falei com ele assim: sabe por que, que você está na rua? Sabe por que, que você está pedindo para as pessoas? Aí ele falou: eu sei. Eu falei: por quê? Ele falou: não, porque eu tinha uma vida assim, assada, eu perdi tudo por isso. Aí começou a me contar a história da vida dele. Porque eu perdi tudo por isso e por isso. Eu falei: não, não é por isso. Ele, não, mas foi por isso. Eu falei: não, mas foi por isso, de maneira natural. Mas de maneira espiritual, não é por isso que você está aqui na rua pedindo. Aí ele olhou para mim assim, ele viu que eu ia falar uma coisa mais profunda para ele, né? Aí ele falou: o que, que é? Eu falei: você está na rua pedindo porque você só pede, você não dá. Quanto que você tem de dinheiro aí agora? Ele falou: eu tenho tanto. Eu falei: começa a dar, começa a ajudar outras pessoas, começa a plantar, começa a liberar o que você tem, começa a praticar generosidade, começa a transbordar na vida de outros, começa a abençoar outros, começa a agregar valor na vida de outros. Então isso foi uma coisa que mudou a minha vida. Por isso eu continuo fazendo isso, eu faço live, eu fiz canal no YouTube. Por quê? Porque eu entendi que a vida, ela não é para ser uma represa. A vida é para ser um rio. Tem dois tipos de pessoas na vida. Tem gente que é uma represa. Ele está ali só acumulando, só se enchendo. Está só recebendo. Ai, que legal. Estou recebendo. Oh, que bom. Tiago está me ensinando. Ai, que legal. E recebe, recebe, recebe. A represa, ela é um dique. Ela só recebe. Mas tem outras pessoas que ela é um rio, ela flui na vida de outros, ela transborda, ela ensina, ela grava vídeo, ela gera conteúdo, ela doa um dinheiro, ela serve alguém, ela ajuda uma pessoa, ela abençoa, ela, sabe, ela transborda. Qual dos dois você acha que vai prosperar? Aquele que está só recebendo ou aquele que está transbordando, que está gerando valor? É claro que é o segundo. Então, todo pobre, ele é consumidor. Todo rico, ele é produtor. Se a pessoa ele é pobre, por que, que ele é pobre? Porque ele só consome. Consome conteúdo, consome produtos, consome serviço, consome, 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 e vai consumindo. E vai, e TikTok, e Instagram, YouTube, e live, e consome, e compra produto, e compra celular, e compra carro, compra casa, e viaja, e faz dívida, e gasta, e consome, e compra comida, e viaja, e roupa, e consome, e relógio, consome, consome, consome. Ele está plantando a semente da pobreza, do fracasso. Agora, e o rico? Ou o cara que tem a mente rica? Ele grava um vídeo, põe na internet, ele faz uma live, daqui a pouco ele cria um conteúdo, daqui a pouco ele está vendendo, ele cria um treinamento, uma mentoria, ele cria uma solução e ele oferece.
ele é generoso, ele estende a mão para ajudar quem precisa, ele empresta o dinheiro, ele abençoa, ele doa, ele transborda, ele oferece. É lógico que essa pessoa vai prosperar. Não tem como ela não prosperar. Então, todo pobre é consumidor. O que eu quero desafiar você aqui hoje? Eu desafio você que está aqui hoje nessa live comigo a criar um canal no YouTube onde você vai começar a ensinar para as pessoas o que você sabe. Ah, Tiago, mas o que eu sei é tão pouco. Sim, mas para quem não sabe nada, o pouco que você sabe é uma riqueza extraordinária. Você não tem que saber tudo para ensinar uma determinada área. O pouquinho que você sabe já é incrível. Eu desafio você a criar um canal no TikTok hoje e começar a ensinar o pouquinho que você sabe, ou muito que você sabe. Eu desafio você a criar um grupo, uma comunidade no WhatsApp, para ensinar aquilo que está aprendendo, para transbordar na vida de outros. Porque o segredo da vida é o transbordamento, é a generosidade, é o fluir, é o doar, é o dar, é o gerar valor. Você foi criado para gerar. Se você tem um emprego, se você é empregado, eu tenho um emprego, você está fora do propósito que Deus tem para você. Por quê? Porque se você tem um emprego, você não está usando todo o potencial que você tem. Você limitou o seu potencial debaixo de um patrão. Você pode até ficar ali por um tempo, mas o seu propósito ele é maior. Deus não chamou ninguém para ter um emprego. Ninguém. Ninguém. Todos. O plano de Deus para todos é que todos sejam líderes, cabeças. O plano de Deus para todos é para que todos tenham sucesso, prosperidade. Mas você fala, mas se todo mundo for patrão, então como é que vai ter as empresas com funcionário? Não, mas pode ficar tranquilo que isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer de todos serem patrão. Por quê? Porque nem todos vão se libertar, nem todos vão se despertar. Mas ainda assim continua sendo o plano dele. Porque mesmo se isso acontecesse, todos virassem patrão e acabassem os funcionários, você pode ter certeza que todos que fossem patrão, que fossem dono do próprio negócio, teria produtos e serviços para oferecer. E as pessoas trocariam os seus produtos e serviços umas com as outras. Mas isso, infelizmente, nunca vai acontecer, porque nem todos querem se despertar. Muitas pessoas preferem ficar acomodadas, porque ser acomodado é mais fácil do que se despertar. Então, desafio você a criar hoje um canal no TikTok, um canal, uma conta no Instagram. Não é para você se divertir, para você fazer dancinha, para você brincar. Não, é para você agregar valor na vida de outras pessoas. É para você ensinar o que você sabe. É para você ajudar as pessoas a ter uma vida melhor, fazer mais dinheiro, aprender uma nova habilidade, inspirar, motivar, educar, impulsionar, motivar, fazer com que a vida da pessoa avance. Aí você vai ver como é que portas vão começar a abrir para você. Então, eu vou finalizar aqui esse ensinamento de hoje, mas eu quero deixar com você aqui um ensinamento poderoso, muito poderoso esse ensinamento, que amanhã talvez eu continue falando sobre ele. Sobre dinheiro, né? Olha só, de manhã, veja bem isso daqui, ó. Está aqui no livro de Marcos 11, 18, olha. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. É porque, por que aconteceu isso daqui, né? Deixa eu contextualizar aqui para você. Olha só. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Você vê que Jesus teve fome, né? Aqui prova que ele veio como homem, ele não veio como Deus. Apesar que nele também, ao mesmo tempo, estava a natureza divina e também a natureza humana. Então ele não achou folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém mais coma fruto, ninguém mais coma do seu fruto. Então ele falou com a figueira, ele falou com a árvore: ninguém mais coma do seu fruto. Porque ele procurou figueira, não achou, ele estava com fome. E aí ele falou: ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram isso. Agora, olha só. De manhã, quer dizer, no outro dia, né, não foi no mesmo dia, no outro dia,
Ao passarem, os discípulos viram a figueira seca desde as raízes. Então ele falou num dia, ninguém nunca mais coma fruto de ti. No outro dia a figueira secou. Pedro, lembrando que Jesus tinha falado para a figueira, ele disse, Rabi, que significa mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Então Pedro ficou impressionado, né, porque ele viu a figueira seca. Jesus respondeu, tenha fé em Deus. Em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, então tinha uma montanha ali, né, onde ele estava, porque ele apontou, se alguém disser para este monte, se alguém o quê? Disser. Isso é o poder da palavra. Se alguém falar para uma montanha, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no seu coração. Se alguém falar para uma montanha, se alguém disser, aqui a questão aqui é a palavra, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar no coração. O coração não é o órgão que bombeia sangue. Aqui não. Aqui o coração é a mente subconsciente. Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Você acha que Jesus Cristo aqui estava exagerando? Ele falou, se alguém disser para uma montanha, levante-se, jogue-se no mar e não duvidar no seu coração, na mente consciente, ele não duvidar, lá no seu inconsciente, você não tiver dúvida, no mais profundo do seu consciente, se não houver dúvida, mas você crê no seu inconsciente, assim será feito. Aí ele fala aqui, olha, portanto, eu digo que tudo o que pedirem em oração, creia que receberão, e assim sucederá. Essa versão aqui está um pouco desatualizada, aqui no versículo 24. Porque se você pegar algumas versões mais modernas, como por exemplo aqui, deixa eu ver essa nova atualizada aqui, ó, no versículo 24, deixa eu ver aqui se está mais atualizada. Aqui, ó, olha como é que está diferente, ó. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creiam que já o receberam. Não é que você vai receber, como diz a outra. Não é que você vai receber. Quando você pede uma coisa para Deus, se você crê que você vai receber, eu já te falo que você nunca vai receber. Você pode ficar 10 anos pedindo para Deus a mesma coisa, você não vai receber. Você pode ficar 20 anos, 30 anos, 50 anos, 80 anos, você não vai receber. Sabe por quê? Porque você jogou para o futuro. Você está dizendo que um dia você vai receber. Que dia que é esse? Não tem data. Você jogou para o futuro, ó. Amanhã eu vou receber. Aí chega amanhã, você fala, amanhã eu vou receber. Aí chega depois da manhã e você fala, amanhã. Então você está sempre jogando para o futuro. Que dia que Deus vai te dar isso? Nunca. Por isso, digo a vocês que tudo que pedirem em oração, creia que já o receberam. Não é que você vai receber. Creia que você já recebeu. E assim será com você. Deixa eu te explicar para você uma coisa. Você não deve dizer, eu vou prosperar. Não é isso que você tem que dizer. Você tem que dizer, eu sou próspero. Eu já estou prosperando. Você tem que crer que você já recebeu. Você não deve dizer, um dia eu vou ser rico. Não, eu já sou rico agora. Eu creio que eu já recebi. Você não deve dizer, eu creio que um dia Deus vai me curar da dor, da doença. Não, não, não. Eu sou curado. Eu sou sarado. Eu sou curado agora. Eu sou sarado. Meu corpo é perfeito. Por isso que a fé, ela não diz que você vai ter. Se alguém disser para você que você vai ter, talvez você fique feliz, mas é esperança. A fé não diz isso. A fé diz que você já tem. Já é seu. Você tem que dizer para você mesmo, não é para os outros, não. Se você falar isso para os outros, eles vão achar que você é maluco, eles não vão entender. Você tem que falar isso para você e para Deus. Porque Deus entende, as pessoas não entendem isso. Tem que dizer, eu já tenho o carro dos meus sonhos. Eu já tenho. Eu já tenho a minha Ferrari, a minha Lamborghini, o Porsche, sei lá o carro que você quer ter. Eu já começo a dizer para você, eu já tenho. Você quer ter 10 milhões de dólares? Fala, eu já tenho 10 milhões. Fala para você. É você que tem que acreditar. Não adianta você falar isso para os outros. Eles não vão acreditar. E vai. E o que interfere se os outros vão acreditar em você ou não? Isso não interfere em nada. Se você acredita em mim ou se você não acredita, isso para mim não interfere em nada. O que importa é eu acredito em mim. Se alguém não acredita em mim, isso não me interfere em nada na minha vida. Não muda nada para mim.
Se alguém me critica, se alguém me elogia, não muda nada para mim. Vai mudar o que na minha vida alguém me elogiar? Ou se alguém me criticar? Vai mudar nada na minha vida. Agora, vai mudar se eu me elogiar ou se eu me criticar. Aí muda. Se eu acredito, a questão é de mim para os outros, não é dos outros para mim. Então, nunca creia que você vai receber alguma coisa de Deus. Creia que você já recebeu. Creia que você já é rico. Creia que você já é próspero. Creia que você já tem o dinheiro que você gostaria de ter antes de ter. Tiago, mas eu não tenho. Mas é por isso que você não tem. Porque você crê que você não tem e você fala que você não tem. E se você fala que você não tem, você continua não tendo. Agora, começa a dizer para você, eu já tenho. Eu tenho $1 milhão. Eu tenho. Mas onde que está? Está dentro de mim, está dentro da minha mente, está dentro da minha cabeça. Eu já tenho. Agora eu vou colocar ele para fora. Já está comigo, está dentro de mim. Eu tenho a casa nova. Eu tenho uma empresa nova. Ah, Tiago, isso aí é loucura. Mas experimenta praticar essa loucura. Depois você me fala dos resultados. Começa a dizer, eu sou curado. O meu corpo é saudável. A minha mente é a mente incrível. Eu tenho a mente de Deus. O dinheiro vem para mim com abundância. Sabe esse negócio de lei da atração? Esse negócio de lei da atração, eles tiraram isso aí da Bíblia. Por que eles tiraram da Bíblia? Porque a lei da atração começou com um homem chamado Wallace de Wallace, que escreveu o livro Ciência para Ficar Rico. E o Wallace de Wallace, que escreveu o livro A Ciência para Ficar Rico, que foi a base do filme A Lei da Atração, quer dizer, O Segredo, de Rhonda Byrne, que vendeu milhões de cópias pelo mundo, o Wallace de Wallace tirou da Bíblia. Então, a lei da atração nada mais é do que a lei da fé, explicada de outra forma. Mas é a mesma coisa. O que a lei da atração ensina? A lei da atração ensina o seguinte: você tem que receber, você tem que dizer, você tem que pensar, você tem que sentir que já é seu para depois você se manifestar. Mas é isso que Cristo está ensinando. Creia que já é seu. Já é seu. Mas você tem que crer de tal forma que você age. Não é uma crença da boca para fora, ou de teoria. Ah, eu acredito, mas não aconteceu. Mas não é isso, não. Isso desse jeito nunca vai funcionar. Você tem que crer que já é seu e agir, tomar uma atitude como quem crê, mostrando que você crê. Estou lembrando de um cara que estava precisando de um dinheiro, e aí ele precisava de um dinheiro muito alto, e aí ele falou com Deus, ele falou, Deus, eu estou precisando desse dinheiro assim, assim. Ele tinha um compromisso muito urgente para resolver. Aí Deus falou com ele, vai lá no banco e pede para o gerente, não é o gerente, não, é o responsável lá pelo banco, o dono do banco lá, pede para ele te emprestar o dinheiro. Ele falou assim, mas como assim? Então, quer dizer, se ele duvidasse, né, da voz de Deus, ele não ia receber. Mas ele creu naquela voz. Aí chamou um amigo dele para ir com ele. O amigo dele falou assim: vou nada. Você está maluco, você está doido. Vou com você. O banco está quase fechando, não vai dar tempo, vai pedir os outros dinheiro emprestado? Não vou, não. Aí ele chegou lá. Olha só que incrível. Aí ele chegou lá, procurou o gerente. A mulher falou com ele assim: você é quem? Aí ele falou assim: eu trabalho para a maior autoridade da Coreia. Isso está no livro A Quarta Dimensão, de Po Yin Shu, que eu estou contando para vocês. Aí a mulher falou assim: olha, se ele é da mais alta autoridade da Coreia, deve trabalhar para alguém do governo. Só que ele estava falando de Deus, né? Eu trabalho para a mais alta autoridade da Coreia. A mulher achou que era alguém do governo, mas ele estava falando de Deus. Aí a mulher deixou ele entrar na sala lá do dono do banco, lá do responsável. Não era o dono do banco, mas era um responsável. Aí ele falou com o dono do banco assim: olha, eu estou precisando de tantos mil, falou o dinheiro, que era um dinheiro alto. Ele falou com ele: eu tenho um trabalho que eu ajudo milhares de pessoas, eu ajudo pessoas assim, assim, assim. Se você me emprestar esse dinheiro até a data tal, falou com ele, eu vou pegar as pessoas que eu trabalho com elas e todas vão abrir conta aqui no banco. O homem pesquisou tudo sobre a vida dele, viu que ele era, emprestou o dinheiro para ele. Depois ainda falou com ele, não precisa me pagar. Então, quer dizer, ele conseguiu o dinheiro que ele queria porque ele creu que ele já tinha recebido e ele agiu, ele teve uma ação, uma atitude. Era isso que eu queria passar para vocês, tá?
Então, vou encerrar por aqui, ok? Amanhã, 7 horas da manhã, nós voltamos e daqui a pouco nós vamos falar sobre o mercado financeiro, tá? Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, nós vamos falar sobre o mercado. E você é o meu convidado especial para estar participando. E amanhã, 7 horas da manhã, nós voltamos com os ensinamentos sobre o segredo do dinheiro, ok? Deixa eu parar de gravar aqui para ajudar as pessoas que estão ao vivo aqui comigo na sala.